Falamos hoje com o Fábio Carvalho, ele que é sócio da Alianza, gestora especializada em investimentos imobiliários. O programa recebe hoje Fábio Carvalho, sócio da Alianza, uma gestora especializada na área imobiliária. É claro que montar uma gestora como essa não é uma coisa fácil, tem tido muitos desafios, mas chegar até isso, até você empreender, sempre é uma jornada longa, um caminho a ser percorrido. Como é que tem sido aí a sua vida profissional e como tem sido criar e empreender na Alianza? Bom, foi um longo caminho, sem dúvida, mas super interessante. Eu iniciei a vida profissional na retomada do mercado financeiro moderno brasileiro, digamos assim, em 95, né, pós-Plano Real. Tive muitos anos de gestão de fundos de ações, que é o que na época havia mais, né, no Brasil. Os fundos imobiliários não existiam ainda naquela época dos anos 90. O fundo imobiliário é uma invenção moderna, vamos dizer assim, do mercado financeiro brasileiro, que está ganhando popularidade. E eu, como Alianza, né, a gente é a geração moderna dos investimentos imobiliários no Brasil, mas a gente pegou ela da origem, né? A gente começou a trabalhar nos fundos imobiliários do Brasil entre 2006 e 2007. Eu já tinha ali mais de 10 anos de carreira de mercado. Quando os fundos imobiliários começaram a surgir, eles ainda eram pouco negociados, pouco conhecidos, e começaram a ter uma fase um pouco de maior penetração de mercado em 2010, mas de lá para cá vem explodindo e tem crescido demais. E a gente meio que pegou toda essa trajetória, desde quando eles não existiam e começaram a ser criados, 2005, 2006, começar a tomar um pouquinho mais de corpo e de gosto, né, dos investidores por eles de 2010 ali em diante. E estamos aí participando desde a origem desse mercado, que agora está explodindo, né, no gosto do investidor brasileiro. Que bom, né? Mas deve ser um grande desafio, sem dúvida nenhuma, você lidar com uma diversidade tão grande de investidores. Por um lado, você tem os institucionais, os profissionais, e por outro lado, você tem a pessoa física. E como você mesmo disse, está se deparando nos últimos tempos com o investimento em fundos imobiliários, por exemplo, que é uma novidade, né? Não é como uma ação ou como a renda fixa, que você já tinha, o investidor, pessoa física, já podia ter pelo menos alguma referência. Que estratégias você está utilizando para lidar com uma gama tão grande e tão diversa de investidores? Isso é muito interessante, porque realmente a base de investidores imobiliários ela é extremamente diversa e passa por todas as categorias. Então, a gente tem um fundo, tem mais de 50 mil cotistas, pessoas físicas, na sua enorme maioria, e crescendo a taxas impressionantes, incríveis. Eu diria que mais da metade dos investidores de fundo imobiliário, eles chegaram nos fundos imobiliários nos últimos 6 meses, com toda certeza, pela curva de crescimento, né, desses investidores. Então, são investidores novos, que estão aprendendo não só sobre o meu fundo, mas sobre fundos imobiliários como estrutura e conceito em geral. Então, para esse pessoal, a gente tem trabalhado muito na comunicação, em participar de programas, em participar de eventos, em divulgar relatórios mensais detalhados e fazer uma comunicação bem intensa para explicar do produto, até das bases dele. E também está muito aberto a questionamentos. A gente tem uma pessoa de RI, Relações com Investidores, todo dia passa só respondendo e-mails das pessoas e conversando com investidores. Mas, ao mesmo tempo, a base é diversa. Então, eu tenho 2 grandes investidores estrangeiros, entre os maiores investidores do mundo, 2 grandes institucionais americanos, gigantescos, né, de cada um deles com seus 40 bilhões de dólares de investimentos imobiliários, mais ou menos, cada um, e que é completamente outro relacionamento, né, uma conversa de outro tipo. E no caminho ainda temos famílias brasileiras, alguns institucionais maiores brasileiros, que também se interessam e estão se interessando mais pelo tipo de investimento imobiliário. Então, assim, o relacionamento é bem diverso, da pessoa física que está chegando agora a um grande institucional americano que já faz isso há algumas décadas e em vários países, em vários mercados diferentes, que é até muito bom para a gente aprender práticas de governança e práticas de investimento modernas. Então, é muito rico aí esse relacionamento. E que tipos de veículos e como é que vocês têm trabalhado isso, esses veículos na Alianza hoje? Existem diferentes veículos de fundos imobiliários. Existem os fundos imobiliários negociados na bolsa, né, que eles são o mesmo fundo,
Mas os negociados na Bolsa têm um foco muito nesse investidor pessoa física que está chegando. E nessa visão de receber renda, de ter uma renda estável, uma renda tributariamente eficiente, né? O fundo imobiliário tem uma característica tributária muito favorável para a pessoa física. Então, a gente tem os fundos imobiliários de renda, que a gente chama, que são os de listados negociados na Bolsa. Mas existe um ambiente dos fundos imobiliários para investidores profissionais somente, que são aquelas ofertas só 476, ofertas de cotas, né, só para investidores profissionais. Esses mundos sempre andaram um pouco separados, eles estão se unindo um pouco, porque hoje os fundos imobiliários listados estão permitindo alavancagem, permitindo o desenvolvimento de novos ativos, coisas que antigamente eram menos usuais nos fundos listados em bolsa. Os veículos estão se misturando um pouco, há uma certa convergência de estratégia entre os fundos que antes eram só para investidor profissional e os fundos que antes eram só para investidor pessoa física de varejo. Eles estão se misturando um pouquinho, mas eles ainda são separados. A gente ainda tem fundos só para investidor estrangeiro, que vai fazer desenvolvimentos do zero, comprar o terreno, construir, tudo desde o começo, e fundos de renda para pessoas físicas comprarem na bolsa e terem aquela renda mensal. Ainda há uma certa separação de veículos, basicamente por desenvolvimento ou renda pura. Bom, volatilidade, com certeza, é a palavra do mercado financeiro como um todo, né? Agora, em relação ao mercado imobiliário especificamente, né? Como é que você tem visto, como é que você analisa esse cenário hoje? O cenário recente foi de muita volatilidade, foi muito especial e foi ainda mais extraordinário no segmento dos investimentos imobiliários, porque a crise recente, né, que a gente passou ou passa, né, é uma crise pelo elemento sanitário da crise, ela traz um elemento especial para os investimentos imobiliários. Então, tem toda aquela discussão de shopping tem que ficar fechado, o shopping vai reabrir, varejo pode abrir, não pode abrir. Se o shopping não funciona, a logística ganhou força, o varejo perdeu, mas a logística, por causa de e-commerce, ganhou força. Escritórios mais home office, menos home office, enfim. A crise atual, ela acaba trazendo vários elementos que são específicos dos investimentos imobiliários. Foi uma crise muito especial nos fundos imobiliários, muito interessante, tem muitas discussões, e como toda crise, muita oportunidade, né? Eu acho que, por exemplo, fundos e veículos de investimento em shopping centers, eu acho que eles sofreram mais do que deveriam, por um certo pânico inicial, e outros veículos talvez tenham sofrido menos. Então, você pode calibrar os seus investimentos, aí, procurar os ativos que sofreram menos ou sofreram mais. Acho que a crise gerou muitas oportunidades, ela foi extremamente diferenciada por esse ponto de vista sanitário e como ela afetou os fundos imobiliários, diferente de outros momentos. Eles tiveram uma volatilidade extraordinária, fora do normal, inclusive. Teve muitos fundos imobiliários que, no auge da crise, estavam caindo 50% no ano. Quedas de 30% num dia de um fundo imobiliário é algo impensável antes, mas como essa crise tinha esse elemento sanitário aí, que tornou-se um gatilho para algumas discussões, por exemplo, de varejo, não varejo, mais home office, né? Acabou acontecendo especialmente o impacto nos fundos imobiliários. Com certeza, esses foram desafios até agora, mas, infelizmente, desafios sempre haverá, e daqui para frente também, até porque a pandemia de coronavírus não terminou e a gente não sabe o que vem por aí. O que é que você está vislumbrando como desafio futuro? Eu acho que uma parte do desafio vem exatamente de uma aceleração de alterações que a gente vai ter. Então, a discussão a penetração de comércio eletrônico no Brasil se acelerar, e o que isso causa em termos de varejo, em termos de armazenagem, logística, galpões e toda essa classe de ativo da ponta do varejo até a armazenagem logística de diferentes tipos, né, o mais urbano, o mais afastado, e como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Claramente há uma aceleração da adesão e da penetração desse tipo de tecnologia, né, vamos dizer assim. Impactos também em escritórios, então os vetores diferentes de home office, por outro lado, de redução de adensamento e maior espaçamento entre as posições de trabalho nos escritórios. Então, tem várias variáveis aí jogando vetores em direções diferentes aí, em termos de impacto nos ativos imobiliários. A gente precisa tentar entender como eles vão afetar cada classe de ativo e cada ativo que a gente trabalha no futuro. Então, isso está sendo um grande desafio, do ponto de vista até teórico, né, profundo, de como serão os escritórios do futuro, ou como será o comércio no futuro, em termos da quebra de eletrônico, físico, como serão shoppings no futuro, tudo isso. São desafios muito interessantes, conceituais de se entender, e práticos também, né, de como nós nos posicionamos. Eu acho que esse é o nosso grande desafio atual. Enxergar o mercado imobiliário daqui a 10 anos num mercado que está mudando cada vez mais rápido. Na minha visão, o que aconteceu recente, o maior impacto é uma aceleração das alterações que já vinham vindo. Então, a gente precisa lidar ainda mais rápido, se posicionar ainda mais rápido,
para um mundo que está mudando e que agora, na minha visão, muda mais rápido. Essa é a grande questão. Acelerar sempre, né? E é isso que você vê aqui, alternativas, informações, soluções no mercado financeiro, em outros mercados, no caso aqui hoje, do Fábio Carvalho, da Aliança, que é sócio da Aliança. Você desfrutou aqui no programa Ponto de Vista de tantas informações importantes, principalmente relacionadas com o mercado imobiliário. Nós agradecemos muito a sua entrevista. Obrigada. Obrigado.